esteja nos nossos corações. Nós hoje vamos estudar o capítulo 2 da segunda parte do livro Céu e Inferno, que fala sobre os espíritos felizes. E nós vamos falar sobre a comunicação do Maurice Gottran, ou, no nosso bom português, Maurice Gottran. Tá certo? Mas antes vamos efetuar a leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, e depois fazendo a nossa prece. Então, meu reino não é deste mundo, nosso Evangelho, o item 4 é a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagra pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida, a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Graças a Deus, vamos à nossa prece. Que seja em nome de Jesus, nosso querido mestre, amigo de todas as horas, que seja, sobretudo, em nome de Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, que estamos mais uma vez aqui, agradecidos pela oportunidade, pelos benfeitores espirituais desta casa, da casa de irmão Clarencio, e pelo nosso querido patrono, que é o nosso ministro Clarencio, esse espírito de alta envergadura, que tão bem conhece, tão profundamente conhece a alma humana, que nos dá a oportunidade e a quem nós pedimos que nos envolva, nos sustente neste momento. Sendo assim, querido Mestre Jesus, pedimos também o seu envolvimento, a sua ajuda, a sua proteção, para que possamos falar um pouquinho sobre o estudo do livro Céu e Inferno de hoje. Mas te pedindo permissão, Jesus, mas sobretudo a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para iniciarmos o nosso estudo, a nossa conversa acerca do livro Céu e Inferno. Que assim seja e graças a Deus. Como nós falamos, nós vamos fazer a colocação a respeito da experiência e da comunicação do Maurice Gottran. E aí a gente vai lendo o texto que Kardec traz para a gente, aqui na segunda parte do capítulo 2, falando sobre os espíritos felizes, e aí a gente vai comentando, tá? Maurice Gottran era filho único, morreu aos 18 anos, de uma afecção, ou seja, uma alteração patológica do corpo, uma doença do pulmão.
inteligência rara, razão precoce, ou seja, razão precoce, faculdade de raciocinar, compreender, inteligência, né, precoce, grande amor ao estudo. Maurício tinha grande amor, gostava muito de estudar, ou seja, de trazer, absorver novas ideias, novos ensinamentos, né? Caráter suave, ou seja, caráter é o conjunto de características da sua maneira de agir, de pensar, da sua maneira de ser, de atuar, né? Suave e afetuoso e simpático. Ele possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Aqui é um brilhante futuro, tanto na vida material, na vida de encarnado, e a gente vai ver na vida como espírito encarnado, mas também na vida espiritual, né? Na verdadeira vida de espírito imortal, né? Então ele possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Terminara seus estudos, né, muito cedo, com grande sucesso, com um resultado muito bom. E estudava na Escola Politécnica. A Escola Politécnica que Kardec se refere aqui, ela foi fundada no século XVIII na França, a primeira Escola Politécnica em Paris, na França, que até hoje muitas escolas ainda de engenharia seguem esse sistema da Escola Politécnica Francesa, criada lá no século XVIII. Então, essa escola tem título comum a diversas instituições especializadas no ensino e pesquisa de diversas engenharias, tá? O nosso querido Gabriel Delany também estudou na Escola Politécnica, né? Sua morte foi para os pais de Maurício, a causa de uma dessas dores que deixam marcas profundas, e não é para menos, como seria para todos nós. O filho, e aqui segundo o que é falado, o que Kardec coloca para a gente, não faz referência a outro filho, então seria o filho único, inteligente, né, estudioso, bom filho, afetuoso, simpático, né? De caráter suave, como Kardec coloca aqui. Então, tendo tido sempre... para os seus pais, uma causa dessas dores que deixam marcas profundas, dolorosas, né? Tristes, tanto mais penosa, ou seja, dolorosa, difícil, porque tendo tido sempre uma saúde delicada, quer dizer, Maurício já tinha uma saúde delicada por conta dessa afecção, dessa doença do pulmão, né? E a gente pode ver a época, né, da encarnação de Maurício e dos seus pais, a medicina não era tão avançada, não se tinha tanto conhecimento da medicina em relação às doenças do pulmão como a gente tem hoje, né? Mas penosas, porque tendo tido sempre uma saúde delicada, os seus pais atribuíam seu fim, sua morte, né, seu desencarne prematuro, ou seja, com 18 anos, né, a tarefa para a qual o haviam encaminhado, ou seja, aos seus estudos, né? E se reprovavam, ou seja, se condenavam, né? Se culpavam, porque Maurício, por ter encaminhado Maurício aos seus estudos, ter colocado Maurício para estudar e ter incentivado os seus estudos.
E não foi só os seus pais encaminharam para o estudo, o levaram para o estudo, deram a direção que ele tinha que tomar, o colocou na escola politécnica, mas Maurício gostava de estudar, tinha prazer em estudar, né? Tinha amor ao seu estudo, então ele se dedicava. Mas os seus pais se reprovavam. É a visão, aqui no caso, como Kardec coloca, é a visão da vida material. Os pais de Maurício colocam o seu sentimento, a sua visão na vida material, nas coisas materiais. Então, eles se culpavam por ter esse ponto de vista na vida material. Então, aqui a gente já vê que o pensamento, a ideia deles é que Maurício morreu, Maurício acabou. Para que tantos estudos? Para que se dedicar tanto, ter tanto amor aos estudos se ele morreu com 18 anos? Ainda coloca mais aqui. Para que diziam, continuando o texto, lhe serve agora tudo o que ele aprendeu. Então aqui é uma comprovação do ponto de vista que, no caso aqui, os pais, né, os pais de Maurício, têm na vida material, apenas o ponto de vista na vida material. Né? Então, para que lhe serve agora tudo que ele aprendeu? Teria sido melhor que ficasse ignorante, sem conhecimento, porque ele não tinha necessidade disso para viver. Se vê que eles tinham posse, né? A família tinha posse, por isso, até mesmo pela questão dos estudos na escola politécnica. E, por certo, ainda estaria entre nós, estaria encarnado, estaria vivo, né? Ele seria a consolação, ou seja, o alívio, né? O consolo dos nossos dias de velhice. E aqui, mais uma vez, a gente comprova o ponto de vista material, né? Que se sobrepõe pelo ponto de vista espiritual, a falta de conhecimento na vida futura, na vida espiritual, porque ele ainda fala que seria o nosso consolo, o nosso alívio na velhice. Quer dizer, os pais, o pai de Maurício, comprova aqui um sentimento de apego ao filho, com a ideia, com a visão de o filho fazer um consolo, né? Aliviar as dificuldades nos momentos que eles teriam de velhice, na vida de velhice, né? Então aqui se comprova mais ainda isso, essa questão das paixões, essas questões do apego, e que a gente lembra aqui, efetuando essa leitura, do nosso querido André Luiz, quando ele fala lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que tem o título de A Vida Social dos Desencarnados. Quando André Luiz nos traz as informações do mundo espiritual, da vida espiritual, André Luiz nos fala que dos desencarnados, dos encarnados que se encontram no nosso planeta, no estágio evolutivo do nosso planeta se encontra, apenas 33% quando desencarnam seguem a sua caminhada, a sua senda em direção à evolução, em direção ao progresso espiritual. Continua a sua caminhada rumo ao progresso espiritual, ou seja, como os espíritos falam para a gente, rumo ao Pai, em direção ao Pai, em direção a Deus, ou seja, em direção ao progresso, em direção à evolução como espírito imortal. O restante ficam presos ainda às suas paixões, e o que predomina ainda é o apego à família,
O grande apego que nós temos, no estágio evolutivo que nós nos encontramos hoje, aqui no nosso planeta, sentimos muito o apego em relação à família. Só que aqui, nós, desencarnados, quando desencarnarmos, mas aqui nós temos a experiência dos pais do Maurício que ficam apegados ao filho, não se conformam pelo grande desgosto, da tristeza, né, da dificuldade por conta do desencarne do Maurício. Aqui é o contrário. E a gente vai ver mais na frente, nas comunicações que Maurício vem trazendo para a gente, que isso incomoda, atrapalha bastante essa caminhada do Maurício, esse desligamento do Maurício, né, que ele faz com facilidade, mas ele se manter calmo, tranquilo, como espírito feliz, e continuar sua caminhada rumo à evolução espiritual. Então, continuando aqui, se tivessem conhecido o Espiritismo, sem dúvida teriam raciocinado de outra forma. Porém, mais tarde, nele encontraram a verdadeira consolação, o verdadeiro alívio, o verdadeiro consolo. Né? A comunicação seguinte foi dada por seu filho a um de seus amigos, alguns meses após a sua morte. E aqui, desse texto, antes da gente entrar na comunicação do Maurício, o pai questiona, faz a colocação de para que serve a dedicação tão grande de Maurício aos estudos. Não era melhor que ele continuasse ignorante, ou seja, aqui no caso, sem conhecimento, né? Sem o desenvolvimento da inteligência? Mas para que serve? Aí a gente, fazendo uma reciclagem, lá relembrando das questões do Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que fala sobre a escala espírita, nós temos lá na questão 107 os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos. Aí, fazendo uma observação, uma leitura a respeito dos caracteres gerais dos espíritos de segunda ordem, nós vamos ter, Kardec coloca aqui para a gente, no Livro dos Espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado, com o grau de evolução que haja alcançado. Uns têm a ciência, uns têm o conhecimento, outros a sabedoria e a bondade. Então, para que nós possamos desenvolver, avançar no conhecimento da vida espiritual, necessitamos do conhecimento da vida material. É por isso que, relembrando a questão 132 lá do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Não é a resposta chegarmos à perfeição? Chegarmos à perfeição. Esse é o objetivo. E para isso temos que ter tanto conhecimento da vida material, para que possamos desenvolver o conhecimento, evoluirmos, progredirmos na vida espiritual. Para isso, Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade e a ferramenta da reencarnação. Onde nós, espíritos imortais, encarnamos, desencarnamos. A reencarnação é uma oportunidade de refazermos, passarmos pelas nossas provas, que são as nossas experiências vivenciadas quando encarnados, vivências, experiências que os próprios espíritos nos falam, que algumas das
das experiências, nós só podemos passar aqui quando encarnados. Por exemplo, a questão de gerenciar, de administrar os bens, dinheiro, bens, nós só podemos vivenciar quando encarnados. A questão da morte, da experiência da morte, do desencarne, nós só podemos vivenciar quando encarnados, porque nós somos espíritos e o espírito não morre. Né? Então, continuando aqui ainda nos caracteres gerais, os mais adiantados reúnem o saber, ou seja, a ciência, o conhecimento, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. Então, isso é só para a gente fazer essa colocação de que nós necessitamos do conhecimento, tanto material como espiritual. Precisamos passar pelas experiências, ou seja, passar pelo conhecimento, pelos exames, como se fosse numa escola, né? Passar por diversos graus de conhecimento para desenvolvermos a nossa inteligência como espíritos imortais. Aí continuamos aqui, porque Maurício, ele vai avançar, a gente avança no texto, que Kardec fala para a gente, que Maurício vai se comunicar através do seu amigo, que tem afinidade, que tem sintonia com ele, né? Então, olha aqui, meu querido Maurício, a afetuosa ligação que tinhas por vossos pais faz com que eu não duvide do desejo que tendes de lhes levantar a coragem, se isso estiver ao vosso alcance, se lhe for permitido, né? A mágoa, a tristeza, né? O sentimento de mágoa, o sentimento de tristeza, direi mesmo, o desespero, o desequilíbrio, né? Por conta do desencarne do filho, que eles estão passando, o desgosto, né? Em que a vossa morte os lançou, altera-lhes visivelmente a saúde e transforma suas vidas em desgosto, tristeza, aborrecimento, né? Algumas boas palavras vindas de vós certamente poderão fazê-los renascer para a esperança, porque para a esperança é isso que a doutrina espírita nos dá, nos traz. O conhecimento da vida espiritual, da vida futura, que foi o principal objetivo, a gente vê lá no Evangelho, da vinda de Jesus ao nosso planeta. Jesus veio ao nosso planeta nos trazer esse conhecimento. E um dos principais ensinamentos que Jesus nos traz é da vida futura. A vida não se acaba com a morte. O que você aprende, o conhecimento que você absorve, você leva para a vida que é única, que é a vida de espírito imortal. E aqui nós vamos ver Maurício até falando sobre isso, né? Antes da gente ler a comunicação, a resposta, o que Maurício vem falando, mais na frente, Maurício vai falar também aqui, assim, ó, até em relação à explicação da morte prematura dele, né? Ó, meus amigos, não lamenteis aqueles que morrem prematuramente. Maurício falando. É uma graça que Deus lhes concede afastá-los das adversidades, das dificuldades da vida. Desta vez, minha existência não devia se prolongar. Ele mesmo fala aqui. Minha existência não devia se prolongar mais tempo sobre a terra. Eu havia adquirido
o que nela devia adquirir e assim preparar-me para cumprir mais tarde uma missão mais importante. Então ele veio para adquirir o conhecimento que ele adquiriu até os seus 18 anos e como foi importante a oportunidade que seus pais deram, né, dele poder estudar numa escola boa, na escola politécnica, e isso ele vai trazer na sua própria missão, vai utilizar na sua próxima missão. E outra coisa interessante aqui é quando Maurício responde ao seu amigo, médium, né? Que ele fala que, meu velho amigo, esperava com impaciência a ocasião que me oferecereis de me comunicar. A dor dos meus pais me aflige, incomoda, né? Entristece o Maurício desencarnado, né? Mas essa dor se acalmará quando tiverem a certeza de que eu não estou perdido, que eu não estou morto, que eu estou vivo, que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Tanto sentindo que eu estou aflito por conta do imenso desgosto e estou preocupado, né? Maurício, né? Está preocupado por conta desse desgosto, dessa aflição, desse sofrimento, levá-los a uma doença precoce, né? Eu não estou perdido, não estou morto para eles. É preciso que vos dediqueis a convencê-los desta verdade. É preciso que eles conheçam essa verdade, que eles se consolem, que eles tenham conhecimento, que eles tenham a esperança que a doutrina espírita traz através do seu ensinamento, do seu fundamento. Quais são os fundamentos da nossa querida doutrina espírita? O espírito é imortal, a pluralidade das existências, que são as reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados, né? A comunicabilidade entre os dois planos, a existência de Deus. Então, a nossa querida doutrina, ela nos traz esse consolo, esse alívio. Nós não vamos sofrer com a morte? Vamos sofrer com a morte, especialmente de um filho. Muitas pessoas falam, né, e a ideia que a gente tem na nossa sociedade é que um filho não deveria morrer antes dos pais, né? Mas é o que a gente vê acontecer e cada vez mais, em maior quantidade, né? Então é preciso que vos dediqueis a convencê-los desta verdade e certamente a isso chegareis. O amigo, né? O convencerá os seus pais. Era preciso esse acontecimento, aí olha o que Maurício esclarece. Era preciso esse acontecimento, era preciso que ele desencarnasse aos 18 anos, né? Para conduzi-los a uma crença que fará a sua felicidade. Para conduzi-los a uma crença que fará a sua felicidade, para que eles pudessem conhecer a doutrina espírita e absorvesse, acreditasse, tivessem fé. Ou seja, acreditassem na verdade trazida não pelos homens encarnados, mas trazida pelos espíritos, pela equipe espiritual que faz parte dos trabalhadores do nosso querido Mestre Jesus. E Jesus, quando esteve encarnado entre nós, ele nos falou, nos trouxe muitos ensinamentos. Mas na época nós, espíritos imortais, encarnados ou desencarnados no nosso querido planeta Terra, não tínhamos ainda conhecimento nem maturidade para entender os ensinamentos que Jesus nos trouxe à época. Mas o que ele disse? Eu vou enviar o Consolador prometido. Quem é o Consolador?
que não vai trazer nada de diferente, que não traz nada de diferente do que Jesus nos trouxe à sua época. Mas completa e explica o que Jesus, os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que é a nossa querida doutrina espírita, que nos dá esperança, que nos traz consolo, que nos traz fé, coragem para continuarmos a nossa caminhada, a nossa senda evolutiva, rumo ao progresso, rumo à regeneração, a nossa melhoria como espíritos imortais. E cada um fazendo a sua parte, fazendo a sua transformação, a sua modificação moral, que esse é um dos principais objetivos da vinda do nosso querido Mestre Jesus ao nosso planeta, é nos trazer a transformação, fazer com que nós, ainda como espíritos, à época de Jesus, primitivos, habitando um planeta primitivo, passássemos a um estágio evolutivo de planetas de provas e expiações, onde alguns de nós encarnados, na época do planeta, já estávamos dispostos a fazer as nossas reparações, a nos transformarmos, a fazermos as nossas expiações em relação aos erros cometidos contra as leis de Deus. Então, continuando aqui nessa resposta do Maurício, é preciso que vos dediqueis a convencê-lo desta verdade, e certamente a isso chegareis. Era preciso esse acontecimento, que ele desencarnasse, para conduzi-los a uma crença que fará sua felicidade, porque ela os impedirá de reclamar contra os decretos da providência, ou seja, contra as leis de Deus, contra as leis do Pai. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético, ou seja, descrente, né? Ele não acreditava, não sei se não acreditava em Deus, mas ele era muito descrente, ele não especifica aqui. A respeito da vida futura, especifica assim, a respeito da vida futura, a respeito do que Jesus nos trouxe, à sua época. Deus permitiu que ele tivesse essa aflição, essa angústia, essa tristeza, esse desgosto, para tirá-lo do seu erro. Então, Maurice Contran, completou até os 18 anos, como a gente vê na comunicação à frente, né, no texto à frente, completou o que ele precisava do seu conhecimento para ele aplicar numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, e também serviu como ensinamento, como conhecimento para os seus pais, para que eles, como ele fala aqui, tivessem um consolo, uma esperança e acreditassem na vida futura. Aí a gente vai aqui na questão, Maurício faz mais comunicações, o texto se prolonga um pouco mais, mas é interessante a gente ver aqui no capítulo 2 das penas e gozos futuros, no Livro dos Espíritos, o nada e a vida futura, na questão 958, onde Kardec pergunta aos espíritos por que tem o homem instintivamente horror ao nada. Por quê? Resposta dos espíritos, porque o nada não existe. O nada não existe. E Jesus também, e nós aqui no Livro dos Espíritos, na conclusão 3, no final, conclusão número 3, explica a vida futura, explica tudo e por isso mesmo se dirige à razão, à reflexão, oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo, consola e desvenda o vasto campo do futuro.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o item 2, onde Jesus fala claramente, se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as suas circunstâncias, todos os seus momentos, como a meta que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo e por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias, as anormalidades, as irregularidades da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Então, nós já chegamos ao final do nosso estudo, do nosso tempo. Infelizmente, nós não tivemos condições, mas quem tiver esse livro, Palavras do Coração, volume 1, o Espírito Dr. Herman, através do médium seu Altivo Panfiro, na lição número 4, Morte, Nova Dimensão da Vida. Também, Dr. Herman traz bastantes ensinamentos sobre os dois lados, os dois estados da nossa vida, de encarnado e desencarnado, da vida material e da vida espiritual. Então vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, benfeitores da nossa casa, da nossa querida casa de Irmão Clarencio. Muito agradecidos estamos por mais uma oportunidade. Agradecemos também ao nosso querido patrono, nosso amado e querido ministro do nosso lar, nosso querido Irmão Clarencio, por nos dar a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui falando sobre o estudo do nosso Pentateuco, da nossa querida doutrina espírita. Mas também te pedimos, Jesus, querido Mestre, nos proteja, nos dá força, nos dá coragem, nos dá resistência para enfrentarmos as nossas vicissitudes, as nossas atribulações da vida de espíritos imortais encarnados no planeta de provas e expiações. Nos ajude a passar por esse momento de tribulação, de dificuldades em que todo o planeta está passando em relação à doença. Nos ajude a ter força, nos ajude a ter coragem, ajude a nossa casa espírita na sua obra, proteja a diretoria, proteja o presidente, o vice-presidente, que eles possam ser intuídos, amparados para as melhores ideias, os melhores pensamentos acerca da administração da nossa casa de Irmão Clarencio. E pedimos também pelos nossos governantes, Senhor Jesus, pelos governantes do nosso país, do nosso querido Brasil, e pelos governantes de todas as nações do nosso planeta, que eles possam ser envolvidos, amparados, para que eles tenham os melhores pensamentos, as melhores ideias, os melhores sentimentos em prol de toda a humanidade. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que assim seja e graças a Deus.